Olá, sou Rogério Pereira, mestrando em ortodontia, e hoje eu sou co-host da minha amiga Natália aqui no podcast Janelas da Ortodontia. Seja bem-vindo, Rogério. Fique à vontade para realizar perguntas quando precisar, quando quiser. E hoje nós vamos entrevistar o nosso colega também do mestrado, Edson Tavares, que também, além de ser ortodontista, é odontopediatra, conhecedor de fotografias e radialista há 16 anos já. Pois é, Natália, é um prazer estar aqui com você, com o Rogério, fazer parte desse teu projeto de mestrado. E desde já, eu desejo a você muito sucesso e que realmente o projeto se expanda e se torne um grande sucesso por todo esse país. Você atende na cidade de São Pedro do Ivaí, no Paraná. Nos conte também um pouquinho sobre o seu livro. Pois é, Natália, esse livro foi um projeto de mais de 20 anos de pesquisa. Eu nasci naquela cidade e eu conheço um pouquinho daquilo ali. Então, fiz um projeto de pesquisa, como eu faço parte da Academia de Letras do Norte do Paraná, e o projeto fazia parte do resgate histórico de todo o norte do Paraná. Então, eu fiquei incumbido de fazer o resgate histórico da minha cidade. Mas não este livro foi publicado 2 anos atrás. Só que eu já tenho 2 novos livros com direito autoral registrado, preparado para publicação logo em sequência. Na verdade, eu queria lembrar também que eu fiz o magistério antes de fazer a faculdade. Olha Então, só. a minha relação com as crianças é bem anterior até mesmo à faculdade. E depois passamos pela universidade, a pós-graduação em pediatria, e o prazer em fotografar sempre foi muito intenso. Desde um dia que fiz uma fotografia e acertei sem querer e achei que aquilo era mágico. E eu lembrava que eu só tinha uma única fotografia da minha infância. Então essa fotografia ficou guardada com muito carinho. E a minha mãe dizia: Olha, você só tem uma foto. E eu achava aquilo uma tristeza, você não ter mais registros. E hoje, com a facilidade que todos temos, eu acho que vale a pena a gente guardar esses momentos. E hoje, com acesso à tecnologia e informação, a gente tem essa possibilidade de trazer para todo mundo memórias que ficarão registradas para todo sempre. Então eu fotografo sim, mas eu sempre lembro que a fotografia é um instrumento, porque o principal no consultório, o principal na vida são as pessoas. São as pessoas. E se você tiver, por exemplo, diante de uma criança que hoje ela não está afim de fotografar, hoje eu não vou fotografar. Eu tenho que me relacionar bem com aquela criança, eu tenho que ter um bom relacionamento com a mãe e não ser invasivo, e de modo que aquele dia que der tudo certo, eu vou fotografar. E a fotografia tem que fazer parte desse ambiente agradável que o consultório tem que se tornar. Como a gente ouviu em inúmeras aulas, a gente vive o dia a dia da profissão, nem sempre o paciente vem com todo prazer ao consultório. E a gente busca tornar o consultório mais agradável possível, para que a pessoa sinta este prazer, essa alegria de estar conosco. E naquele dia que você percebe que aquela criança não está bem, hoje não é dia de fotografar. Nem a gente gosta de tirar foto todo dia. O dia que está tudo bem, a gente vai registrar, porque é melhor registrar uma fotografia que tenha algo a contar e que esse contar seja coisa boa, né? Quando é possível, a gente faz. Quando não é possível, a gente bate papo, a gente brinca, a gente conversa, a gente atende, faz outra coisa. Mas nesse dia a gente não fotografa. E como você é odontopediatra, então você acompanha desde bem pequenininhos, desde os primeiros atendimentos, né? Pois é. Então a criança ela já vai estar mais habituada com você. Essa é uma realidade importante. A gente vem da geração do Lis Walter, da Clínica do Bebê, lá de Londrina, né? Então a gente passou por essa experiência de começar do 0 a 3, que era quando a gente estava na faculdade, um público que não tinha esse reconhecimento, esse atendimento, e nem essa possibilidade de ter a prevenção ao seu lado. Então, com esse projeto da Clínica do Bebê, do Luiz Walter e companhia, a gente teve esse acesso e chegamos junto com as crianças. As crianças agora vêm para o consultório e a ideia da Clínica do Bebê era que a criança viesse ainda no ventre da mãe, para que a mãe fosse orientada e o processo de prevenção começasse ainda na gestação. Então elas se tornam sim frequentadoras do consultório e isso facilita em muito a nossa relação com as crianças. Uma dúvida que eu tenho é se você transforma essa alegria que você tem em ser odontopediatra, ortodontista, e amar a fotografia para a criança.
esse momento de foto não é só apenas um registro, sim um momento de alegria. Sabe assim, ô Rogério, eu tenho falado bastante sobre isso, que a gente recebe documentações vindas de laboratório, em que o laboratório gastou milhares de reais, milhões de reais para montar equipamento tomógrafo, equipamento fotográfico, e de repente entrega para uma secretária que não foi treinada para fazer fotografias e te mandar fotografia. E aí você quer fazer diagnóstico de fotografias não de qualidade duvidosa. E aí você quer fazer uma análise de sorriso de quem não sorriu. Você quer fazer análise de rosto, sendo que você utilizou o enquadramento inadequado. Tem fotografia que a gente observa, o paciente vem sem orelhas. Você olha, o formato do rosto não é aquele que você está vendo todo dia no consultório. Né? Então, essa é a importância de você ter uma criança com um sorriso no rosto no dia que você precisa de uma foto de sorriso. Além disso, você pode avaliar a fonação da criança e guardar registros de fonação também com filmagens. Você não fica só no registro estático da fotografia. Você pode fazer também registros dinâmicos, os vídeos. Mas isso dentro daquela qualidade de você observar o paciente e saber, é hoje o dia. Não, hoje não. O que não dá para fazer hoje, eu simplesmente não faço. A gente tem que saber ter esse feeling, esse time aí para a gente poder fazer o que é melhor naquele momento. O que não dá para fazer hoje, eu faço amanhã, faço outro dia e está tudo bem. É assim que são as crianças. Imagina, você pega um adulto para fotografar, para você tirar um sorriso de um adulto, é incrível, como que é difícil. Mas a criança não, ela curte. E se for uma menina, então, ela se diverte. Você transforma aquilo como se fosse uma sessão fotográfica, num book. Você se diverte com a criança e no final, se você fez 30, 40 ou 50 fotos, não tem importância. Você vai salvar aquelas que realmente atendem àquilo que você está procurando. E Tornando aí, o atendimento mais lúdico, assim, né? sem dúvida, você faz a criança participar de um processo. O consultório deixa de ser algo invasivo ou temeroso para algo menos agressivo, para algo que dê prazer para a criança de estar ali com você. Existe uma preocupação hoje sobre o uso da imagem da criança nas redes sociais. O que é possível postar e o que não é possível postar pelos dentistas? Nós temos que ter sempre um cuidado de não fazer exposições não autorizadas. E é claro que a gente tem que também ter o cuidado de não ser invasivo no que você posta. Sempre lembrando que são crianças. Que são crianças. Você não pode expor uma criança ou expor, por exemplo, a imagem do rosto junto, por exemplo, com uma imagem que cause constrangimento para aquela criança. Uma boca Imagine toda a cariada. boca com cárie ou com a dentição faltando incisivo, com uma situação que seja ruim para a criança. Mas, particularmente, qualquer imagem que se vá postar, é importante que você tenha autorização da família. Até mesmo para fazer e arquivar, você precisa ter, de preferência, por escrito, essa autorização. Você não pode simplesmente adquirir uma imagem de alguém, tornar aquilo como se fosse sua e usufruir dessa imagem. Você não pode publicar, você não pode colocar na rede social, você não pode botar em lugar algum sem autorização da família. É Ah, importante ter esses cuidados legais. quem quer começar agora a realizar fotografias, né? Quais os materiais necessários para fazer esse acompanhamento no consultório? Vamos lá, Natália. Se você hoje resolve começar, como você me fez a pergunta, quem quer começar hoje? Hoje o caminho mais simples é o caminho de utilizar o celular, porque você já tem o celular. É É possível tirar boas fotos com o Sem celular? dúvida nenhuma, é possível ter boas fotografias com celular. É claro que com o passar do tempo e se você começar a estudar e começar a evoluir, procurar por mais qualidade, talvez você comece a não pensar só no equipamento fotográfico, mas no equipamento de iluminação. Você tem que ter uma iluminação adequada, a qualidade dessa luz, para que você consiga os resultados que você espera. Mas para quem quer começar hoje, o jeito mais simples é pegar o seu celular e fazer, tendo sempre o cuidado com biossegurança, de você não pegar o seu celular, por exemplo, e trazer ele para o ambiente clínico sem ter os cuidados de biossegurança. Quando você vai realizar fotos de face, prefere fundo preto, fundo branco, é indiferente? Não, não é indiferente não. Se você vai fotografar, por exemplo, uma pessoa de pele clara, cabelos loiros, o fundo pode ser um fundo escuro para ter contraste.
E se você vai fotografar uma pessoa de pele escura, cabelos negros, eu prefiro um fundo branco, para que você tenha esse contraste, porque senão você cola a pessoa no fundo, né? Se você tem, por exemplo, cabelos negros no fundo negro, você mistura o fundo, a menos que você tivesse contra a luz, aí já é um conceito que precisa a pessoa estudar um pouquinho, evoluir um pouquinho, porque senão você não tem a separação do fundo com o primeiro plano. Se houver iluminação natural, dar preferência a ela ou ainda a artificial é mais A iluminação natural, ela é adequada? sempre uma excelente iluminação. O único problema da iluminação natural é que durante o dia você tem a alteração da intensidade luminosa e também da temperatura da cor. Então, o que que acontece? Você pode ter uma luz mais amarelada, mais azulada, dependendo do horário do dia. E isso você pode ver, é muito comum você pegar fotografias feitas em momentos diferentes, em que o tom de pele parece muito diferente. Se esse é um objetivo, perfeito. Você pode deixar uma pessoa mais bronzeada, mais moreninha, apenas controlando o equilíbrio de branco da fotografia. Agora, muitas vezes as pessoas fazem as fotografias sem ter nem consciência do que seja isso. É comum você assistir aulas, por exemplo, isso a gente que assiste congresso e tudo mais, você vê, a fotografia não parece a mesma pessoa, porque a cor da pessoa é outra. Imagina você fazendo fotografia, por exemplo, de clareamento, a pessoa não padronizou a iluminação e ela não tem condição nenhuma de saber se houve clareamento ou não, ou se houve mudança até de tom. Porque numa foto o dente está azul, no outro ele está amarelo. O tom está totalmente diferente, você não consegue saber. Você teria que padronizar intensidade luminosa, qualidade da luz, distância focal, abertura, velocidade, um monte de conceito que isso aí vale a pena uma grande discussão. É o universo que se abre à fotografia. Mas mais importante do que esse universo é você lembrar que do outro lado, e o principal desse universo é o paciente. E eu tenho sempre falado muito que a gente, muitas vezes, se preocupa muito com técnica, com equipamento, e a gente se torna vítima da equipamentite. Sabe o que é equipamentite? É aquela doença em que você passa a acreditar que tem que comprar mais equipamento e que o equipamento faz foto, que o equipamento faz filmagem. Na verdade, quem faz fotografia é fotógrafo. Quem faz filmagem é o videomaker, né? Então a gente tem que entender que você pode sim evoluir em conceitos, não só em conhecimento, em técnica, tá? Então é realmente importante entender que nesse universo todo, mais importante do que tudo é o paciente, é a pessoa que está ali, né? Então é interessante você receber a documentação e vai fazer a análise do sorriso de uma pessoa e a foto do paciente não sorriu. E o laboratório fez uma única fotografia para você. Se fosse antigamente, quando batia foto com filme, que gastava revelação, poderia até justificar. Mas para quando você tem uma necessidade de equipamentos e qualidade fotográfica boa, para você fazer um bom diagnóstico, você não pode economizar em cliques. Faça muitos cliques. E a partir de então, você chega na fotografia que conta para você o que você quer que ela conte. Esse é o sorriso ou é um X? Esse é um perfil verdadeiro ou a cabeça está inclinada na posição inadequada, né? Você vai fazer o quê? Vai corrigir uma classe 2 inclinando a cabeça ou melhorar uma classe 3 invertendo no sentido contrário, né? Então são situações de padronização que valem a pena a discussão e o aprendizado. É sempre lembrando que quem está ali é a pessoa mais importante. É a razão de ser do teu trabalho. É a razão de ser de tudo que a gente faz. É o paciente. Alguns dizem que a gente capta até a alma das pessoas através da fotografia. Pois olha, Então, olha a importância da gente respeitar essa imagem delas, né? sem dúvida, sem dúvida. Respeitar essas pessoas, né? E como eu disse para Reconhecer você, o ser é, do outro lado. e como a gente já falou alguma coisa aqui, é sempre importante lembrar que tanto o celular quanto a câmera também filmam. E a gente não tem uma profissão estática, a nossa profissão é dinâmica. Tem função mastigatória, tem função muscular. Tudo isso pode ser registrado dinamicamente com filmagens. Você pode filmar e você pode adquirir, registrar e avaliar como que evoluiu, mandou o paciente para a fonoaudiologia, como que voltou, melhorou realmente, como que mudou a fonação, mudou a deglutição. São registros importantes. Eu achava que era o meu calcanhar de Aquiles. Uma coisa era registrar, a outra era com qualidade. E até na sua aula, tudo são pequenos detalhes que vão mostrando. Ó, com saliva. Ó, aqui.
Então a gente começa e a fotografia entrega, né? Como você falou, começa a perceber na aula, fotografia entrega tudo. Quem não fotografa pode se esconder atrás da premissa que não tem tempo. Mas talvez seja porque não queira ver a verdade, porque a fotografia mostra a verdade. Ela mostra, mas ela pode ser um fator totalmente positivo para a própria evolução do profissional. Na ortodontia, uma colagem errada, uma posição Isso, errada de um excesso dente. de resina, A gente vai aprendendo, né? Mês a isso, mês, analisando os erros e a importância também de, no final do tratamento, o paciente poder visualizar toda a evolução esse é um fator importante. e valorizar ainda mais o nosso trabalho, né? E diante dessa facilidade técnica que é fotografar com digital hoje, e você, depois que você domina a técnica, você fotografa muito rapidamente. E a partir de então, o próprio paciente pode acompanhar a evolução. Ele acompanhando a evolução, ele se torna motivado, porque ele percebe que está valendo a pena, né? E depois de um tempo, ele já não se lembra mais como que ele chegou. E aí você fala para ele, olha, você chegou assim, olha, mudou sim, mudou bastante, tá legal, olha que bonito que você está ficando. E isso é altamente positivo, altamente positivo. E vale a pena, vale a pena. Uma pena que a gente tenha que começar a finalizar agora a nossa entrevista. Gostaria de falar bem, muito mais a respeito e quero continuar aprendendo muito mais com você, Edson, que tem muito a nos ensinar. Mas para encerrar, eu gostaria de te perguntar assim, qual o maior aprendizado que você tem com as crianças ao recebê-las em seu consultório? O maior aprendizado que eu tenho com as crianças é a humanidade, é a sensibilidade, é aquela capacidade que eles têm de entregar a emoção, de entregar para você a realidade. A criança é muito sincera. Se ela está feliz, você percebe, ela não se esconde atrás de nada. Então, eu tenho comigo uma premissa de estar sempre observando. E não só as crianças, eu observo quase tudo, mas principalmente as crianças. Uma criança sentada na cadeira, cruzou a perninha, está tranquilinha, sabe? Ela entrega, ela está segurando aqui, ela não está apertando, não está franzindo a testa, ela está sorrindo para você. Então, ela é muito sincera e essa emoção da criança que por vezes te traz uma cartinha, ou te traz um chocolate, ou ela te traz um abraço, uma frase. Isso não tem preço. Para quem tem filhos, como a gente tem filhos, isso, isso é gratificante demais. E o meu prazer é muito grande em atender as crianças. É a minha alegria, minha alegria. Receber algo de mais valioso dos pais no nosso consultório, né? E isso, eles te entregam o que há de mais valioso na vida deles, colocam nas suas mãos. Então, como eu posso fazer algo que não seja o melhor? Tem que fazer o melhor. Não há nada menos que isso que eu possa oferecer. Quero agradecer a sua presença, a sua também, Rogério. Obrigado. Prazer, Edson. Acrescentaram muito essa noite e fiquem ligados, teremos mais episódios. Tchau! Obrigado.